Meu caro Fábio Gomes, você fala num carnaval normativo que ocorre no país em termos de uma reforma tributária, dentro dessa sua divulgação do direito. Você sabe que há muito tempo nós conversamos sobre o IVA e nós sempre consideramos que seria uma solução técnica e lógica para o Brasil, inclusive em termos de Mercosul, porque vários países do Mercosul já têm o IVA e o Brasil até hoje não tem. Seria o caso do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. E você fala nessa simplificação que eu vejo através do IVA a mais importante de todas, porque nós teríamos uma simplificação do sistema brasileiro, levando em conta a ação do Executivo e também do Legislativo, no caso da nossa Câmara, dos Deputados e do Senado, onde nem sempre as coincidências existem. Então, em primeiro lugar, seria necessário uma reforma constitucional. Não vai ser fácil. Qualquer reforma da Constituição leva em conta interesses, muitas vezes escusos, nem sempre, mas às vezes sim, e complicados mesmo, porque trata-se de uma Constituição complexa, que nós tivemos muito tempo para digeri-la e entendê-la. Então, é uma solução mais difícil. Além do mais, essa união do ISSS com o IPI e com o ICMS, que seria a própria lógica redundante, não vai ser fácil, porque há interesses aí federais, estaduais, municipais, e nós costumamos, os americanos, os juristas americanos, costumam distinguir a policy da politics. A policy seria aquela diretriz pura, e a politics nem sempre pura. E esses interesses não puros iriam certamente sobressair e talvez até complicar a situação, porque há interesses empresariais, grandes, médios e pequenos, há interesses ambientais, há interesses muito amplos dentro desse contexto todo. Agora, era preciso gerar um IVA sem bitributação e sem pluritributação. Isso também é dificílimo, porque uma bitributação iria complicar e seria um desastre em termos econômicos, sociais, financeiros, para qualquer país, ainda mais para o Brasil, que é um país em desenvolvimento, um país considerado periférico, junto aos interesses dos grandes países centrais. Além de tudo isso, e por causa de tudo isso, haveria necessidade de uma fiscalização direta da Constituição, conforme a Constituição, em termos da Constituição. E não só direta, também indireta, ainda mais levando em conta a desigualdade social do Brasil e o tamanho geopolítico do Brasil, uma grandeza continental, enfim, com toda a diversificação que nós temos. Se fosse no caso de uma integração como na União Europeia, e você chama a atenção em seus trabalhos, há uma harmonização muito mais fácil, muitas vezes nem sempre completa, como aconteceu com o Reino Unido, em algumas partes da Itália, da Bélgica também, salvo engano, levando em conta o Tratado de Roma, se eu não me equivoco, artigos 90 e 95, por aí. Isso na integração, onde nós temos o problema da supranacionalidade e a união do econômico com o político. No caso brasileiro, seria de globalização ou de pós-globalização, nós teremos o aspecto mais econômico-social e não necessariamente o aspecto econômico-político. E essa competição internacional obrigaria, sim, a uma colocação de um IVA que satisfizesse nossa economia, aumentando o nosso desenvolvimento. Fala-se, às vezes, em fatiar essa reforma. Eu não concordo, eu acredito que você também não concorde, até porque nós não sabemos o tamanho das fatias, e nem para onde elas iriam, e nem de onde elas adviriam. E já que você fala na divulgação do direito, eu acho que nós devemos levar em conta aqui, lembrando Kelsen, Cossio e Bobbio, tanto a norma como a conduta como o fato mutável.
Eu me explico melhor. Eu acho que essa revisão teria que levar em consideração um direito norma, princípio jurídico, um direito conduta, no sentido de uma conduta positiva, objetiva, lógica, com base naquele direito, aquele princípio normativo. E um princípio do óbvio, que é o fato mutável, porque geralmente e realmente os fatos mudam. Não há uma certeza absoluta, os tratados são permanentes, mas não são eternos. Assim também as constituições, elas podem ser revistas. E no caso, a nossa deveria ser revista, levando em conta essa norma constitucional, com base na conduta que os seus participantes terão. Quais são os participantes? Executivo, legislativo, judiciário, e em conta também o fato mutável, o fato que muda de dia para a noite, de acordo com projetos, de acordo com planos, de acordo com situações que nós não criamos, como atualmente nós estamos vivendo essa pandemia. Uma reforma, para ser plausível, pelo menos sensível, deveria levar em conta principalmente os impostos indiretos. São aqueles que eu mencionei. A questão dos impostos diretos, como a questão do consumo ou do imposto de renda, seria bem mais complexo. A própria União Europeia tentou isso e não conseguiu até hoje. Com relação ao consumo, por causa da variedade de consumo, dependendo das desigualdades sociais, isso é muito difícil de ser computado e pode ser até considerado uma intervenção dentro do espírito pessoal do contingente humano. Mas na questão do imposto de renda, não é novidade que o normal seria uma taxação maior dos maiores e uma taxação menor dos menores, levando, portanto, em conta uma pesquisa que seria demorada, que teria que ser autêntica, não poderia também ser discrepante da própria situação que o Brasil passa hoje. É preciso levar em conta, portanto, essa desigualdade social do país. Levar em conta também o excesso no Brasil e diferenças no Brasil dos partidos políticos brasileiros. Essa enormidade de partidos, muitas vezes criados para fins não muito honestos, dificultaria com certeza essa revisão tão necessária. Eu costumo, nas minhas aulas de internacional, nos congressos, citar sempre o Morgenthau e o Max Weber com relação à dominação e imposição. Claro que aí eu me refiro a uma dominação que vem de fora, a uma imposição que vem de fora. No caso aqui dessa reforma tributária, eu situaria essa dominação também no plano interno, aliás, principalmente no plano interno, onde os grandes grupos econômicos, sociais, econômico-financeiros podem discrepar da realidade necessária para o bom andamento dos nossos problemas. E a mesma coisa com relação à imposição. Esses grupos poderão impor em situações diversas certas consequências não honestas, não necessárias, não plausíveis para o nosso desenvolvimento. Eu acredito que tudo isso é possível, veja bem, e aqui eu vou citar mais uma vez Bobbio e Bauman, que eu sempre cito, apesar das diferenças e das indiferenças. Essas diferenças no Brasil são visíveis e as indiferenças também. É necessário, portanto, uma revisão completa, numa revisão robusta dessa contribuição tributária para o desenvolvimento do Brasil, levando em conta que isso é apenas um aspecto do conjunto, porque há muitas outras mudanças que são necessárias. E eu, inclusive, chamaria atenção para um congresso que vai haver este ano, em Cartagena das Índias, onde a Academia Brasileira de Letras Jurídicas foi convidada, e eu fui um dos convidados, onde se vai falar no controle político do Estado. E eu diria, por que não também no econômico? E dentro do econômico, por que não o tributário?
Isso é uma proposta que eu vou, inclusive, fazer aos elementos que estão organizando este congresso. Isso aqui é um pouco, meu querido amigo, do que eu poderia dizer, colaborando com você, colaborando com a sua ideia de divulgar o direito. Norma, conduta, fato mutável. Um abraço.